O apóstolo Paulo termina então essa passagem citando Isaías 52:7. Ele diz: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Nesse texto, Isaías está falando da libertação que viria após o cativeiro babilônico, quando alguém então vindo de longe anunciaria aos judeus que finalmente a libertação havia chegado e eles estariam livres daquele cativeiro. Essa palavra se torna então, esse momento da história de Israel se torna tipo da grande libertação provida pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, a nossa salvação eterna. Portanto, dentro desse cenário da salvação eterna que há em Cristo Jesus, aqueles que anunciam as boas novas têm pés formosos. Aqui um paradoxo. Nós estamos falando dos pés de viajantes, pés feridos, pés sujos, pés calejados, mas que são vistos então como formosos. E aqui o que nós aprendemos é a importância de valorizar o trabalho missionário, valorizar a pregação do Evangelho dentro deste cenário que vai finalmente conduzir à salvação das pessoas. Para que haja no final de tudo salvação, é necessário haver esse processo. Primeiro, valorizamos a missão, então cumprimos a missão e então pregamos o Evangelho. Depois a efetiva mudança, transformação de pessoas. Então as pessoas invocam o Senhor e finalmente elas são salvas. Se nós não começarmos por valorizar a pregação do Evangelho, vai faltar a missão, vai faltar a pregação e vai faltar que as pessoas ouçam, que as pessoas aceitem, que elas sejam transformadas e que finalmente clamem para a sua salvação. É necessário, primeiro, antes de tudo, como base de todo esse processo, valorizar o ser e o fazer missionário, o ser e o fazer a obra missionária. Para isso, nós vemos como é interessante hoje a igreja dizendo: não, você pode fazer qualquer coisa porque isso glorifica a Deus. E é um problema, porque é uma interpretação errada de 1 Coríntios 10:31, onde o apóstolo Paulo ensina a igreja de Corinto a fazer tudo para a glória de Deus. Ele não está dizendo que tudo que você faz é para a glória de Deus, porque muitas coisas que nós fazemos não glorificam a Deus de maneira nenhuma. O que ele está fazendo é ensinar os crentes de Corinto a escolher coisas que glorificam a Deus. E que coisa glorifica a Deus? O Senhor Jesus, em João 15, disse que o que glorifica o Pai é que nós demos muitos frutos, os frutos da pregação do Evangelho, o fruto da aplicação do Evangelho à nossa vida, portanto, fruto do Espírito, e o fruto da aplicação do Evangelho à vida de outras pessoas através da evangelização. São esses frutos que vão glorificar a Deus. Portanto, é necessário que nós valorizemos isso. Nós estamos dizendo aos nossos jovens: não, vão fazer qualquer coisa, que qualquer coisa glorifica a Deus. Nós precisaríamos estar valorizando a evangelização. Nós precisaríamos valorizar a evangelização para que então nós pudéssemos ver a missão acontecendo e, portanto, toda a obra missionária acontecendo. Se nós não valorizarmos, se nós dissermos aos nossos jovens que eles podem fazer qualquer coisa, que eles podem se dedicar a qualquer coisa, se a evangelização não for a coisa mais importante no nosso meio, não haverá obra missionária e nós não seremos o celeiro de missões. O apóstolo Paulo, procurando interessar Timóteo na obra missionária, disse: olha, aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja, é melhor do que qualquer outra coisa. E em outro momento ele disse: olha, a dedicar-se à obra missionária é mais importante do que as 3 carreiras que os jovens mais ambicionavam no Império Romano: a carreira militar, a carreira de atleta e a carreira de agricultor, mais para o final da vida. Ou seja, primeiro eles se alistavam no exército, se eles eram bons atletas, eles eram promovidos e depois eles podiam terminar numa boa posição com dinheiro suficiente para comprar uma terra
e continuarem a sua vida como agricultores. Era o sonho de qualquer pessoa. Mas o apóstolo Paulo disse, olha, aquele que se alista se desembaraça de tudo, ele não se complica com nada dessa vida, ele se dedica em tudo a agradar aquele que o alistou, mostrando para Timóteo que a carreira da evangelização, a carreira do evangelista, a carreira do missionário estava acima de qualquer outra que pudesse haver naquela época. Se nós não colocarmos os pés daqueles que anunciam as boas novas como sendo formosos, a coisa mais bonita que tem, se nós não colocarmos a carreira missionária na melhor posição, como a coisa mais valiosa que existe, nós vamos falhar em sermos uma igreja missionária e vamos falhar em sermos o celeiro de missões. Nós não chegaremos até os confins da terra. Se nós queremos ainda ser o celeiro de missões, precisamos valorizar a obra missionária acima de qualquer outra coisa que se possa fazer ou que se possa pensar para a glória do Senhor. O Senhor é glorificado em que vocês deem muito fruto, disse o Senhor Jesus. O Pai é glorificado quando você dá muito fruto, e nós precisamos crer nisso, precisamos valorizar isso, precisamos colocar acima de tudo, como o Senhor Jesus fez, o produzir os frutos que o Pai deseja. O Senhor Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, eu vou dar fruto. Não me interessa outra coisa, eu vou dar os frutos que o Pai deseja, e valorizou isto acima de qualquer outra atividade. Jesus, olha, não quer comer? Olha, outra comida eu tenho, uma comida superior, que vocês parecem que não conhecem, e essa comida é fazer a vontade do Pai, é terminar a sua obra. Ele estava se referindo à pregação do Evangelho aos samaritanos, que os discípulos deixaram de lado, mas aquela mulher samaritana resolveu fazer, e ela foi, pregou o Evangelho e colheu uma grande colheita, que os discípulos diziam, não, daqui a 4 meses é que vai vir a colheita. Levantai os vossos olhos e vede, os campos estão maduros para a colheita. É preciso valorizar a obra missionária acima de qualquer outra coisa, se nós estamos interessados em ver a obra missionária acontecendo e o Brasil sendo o celeiro de missões. Se não fizermos isso, seremos, infelizmente, um ex-celeiro de missões. Teremos frustrado as expectativas, os planos do Senhor para a nossa vida. Passamos alguns momentos interessantes discutindo de que maneira o Brasil ainda poderia ser o celeiro de missões, visto que essa ideia tem sido frustrada pela falha em diversas fases desse processo que leva à salvação de pessoas, do qual a igreja participa com a evangelização. Eu espero que isso tenha tocado o seu coração e que tenha trazido para você algumas ideias de, na sua igreja, inicialmente, no seu grupo, no seu ministério, e a partir daí, aonde o Senhor te levar, reforçar, retomar essa valorização, esse foco na obra missionária, para que nós cumpramos o plano de Deus para a nossa vida. A AME Evangelizar está aqui para ajudar. Nós estamos aqui para ajudar você com treinamento, com materiais, com programas motivacionais para a igreja, oficinas e uma série de recursos que estão disponíveis. Visite o nosso site em www.ameevangelizar.org, curta lá a nossa página no Face, AME Evangelizar, Facebook AME Evangelizar, se necessário nos telefone, mantenha contato, nós queremos ajudar você para que a obra do Senhor seja feita como Ele planejou que fosse feita. Que Deus te abençoe, que o Senhor fortaleça a sua vida e, acima de tudo, mantenha os olhos levantados, olhe para os campos, porque eles estão maduros para a colheita. Que Deus abençoe você.